Olá a todos, todas e todas. Como é que vocês estão, pessoal? Estou curtindo aí esse feriado. Eu também. Decidi sair da preguiça aqui para passar para vocês a correção do EC1, né? Que é o exercício complementar 1, que eu passei a duas aulas anteriores. Prometi para vocês, ainda não passei o vídeo de correção, tá? Esse vídeo aqui, ele valerá como presença em uma aula, tá certo? Ele valerá como uma aula, porque esse semestre nós tivemos aí uma defasagem por conta de alguns feriados. E eu estou gravando esse vídeo para suprir justamente a demanda de uma aula, certinho? Então é o seguinte, vamos ver aqui os detalhes dessa correção. Para o exercício complementar 2, a correção vai ser feita em sala de aula, na nossa próxima aula, semana que vem, no dia 14, tá certo? Dia 14, semana que vem, farei a correção do exercício complementar 2 e farei também algumas observações para a conclusão desse assunto para irmos rumo à prova. Tá bom? Então, vamos aqui, ó. Explique com suas palavras o funcionamento dos patches abaixo. Então, essa aqui é a nossa primeira questão, tá certo? Então, o que é que temos aqui, ó? Temos aqui um objeto oscilador, tá bom? Deixa eu ver se dá para criar aqui, ó, dá para criar coisas, ó. Então, deixa eu só... deixa eu ver aqui. Beleza. Então, acho que eu vou fazer assim, pronto, questão 1. Criar um comentário, tá certo? Será que dá para arrastar aqui? Então, eu vou explicar, na verdade, aqui por cima mesmo, tá? Para não ficar tão complicado aqui, que eu acho que eu vou me enrolar. Então, aqui, ó, explique com suas palavras o funcionamento dos patches abaixo. Então, o que é que temos aqui? Nós temos aqui questão 1, beleza, fazendo PD. Então, vou criar aqui, ó, um arquivo novo, tá bom? E colocar aqui o patch, ó, OSCTIL 440. E nós temos aqui um tab write AR. E temos aqui um objeto metro, né? Ligado através de um bang metro 100. Então, o que é que acontece nesse patch? Primeiro, nós temos que ondas sonoras em 440 Hz são geradas, tá certo? Então, aqui tem uma onda sonora, né? 440 Hz sendo gerada através do objeto oscilador. Daí, essa onda se propaga ao longo do fio e vai justamente entrar no objeto TabWrite, na caixa de objeto TabWrite. Tá bom? Então, o que é que acontece nesse momento? Nós temos que o TabWrite recebe a onda sonora. E como é que funciona o TabWrite TIL? Ele vai escrever a onda sonora em um gráfico. E eu chamei o gráfico de AR, né? Então aqui, ó, tá aqui. Então, este objeto escreve a onda sonora gerada em seu inlet. Este objeto escreve a onda sonora gerada em seu inlet em um gráfico denominado rotulado, tá assim, rotulado é mais bonito, né? Rotulado como AR. Tá certo?
Esse objeto escreve a onda sonora gerada em seu inlet em um gráfico rotulado como R. Então nós temos aqui que a frequência senoidal, né? Uma onda sonora senoidal em 440 Hz é gerada e o TabWrite tem o poder de escrever essa onda em um gráfico que nós poderíamos colocar através desse objetinho aqui, array, tá certo? Ok, pronto. É como se o objeto TabWrite estivesse escrevendo essa onda sonora criada pelo OS-Cetil, tá certo? Nesse objeto AR. Tudo bem, pessoal? Mas para isso acontecer, nós temos que ativar o bang. O bang aqui que está sobre o metro. E o que é que isso acontece? O bang é ligado no inlet do metro, né? Na entrada do metro. E isso envia um botão de início da operação do metro. E o metro vai atuar a cada 100 milissegundos. Então aqui, coloco aqui, ó, metro atuando a cada 100 milissegundos. Ou seja, o metro envia bangs, tá certo? Tá aqui, metro atuando, enviando bangs a cada 100 milissegundos. Tá bom? Então, fazendo essa leitura, quando a gente aciona o metro, através do bang, o metro começa a enviar vários bangs, um bang a cada 100 milissegundos para o TabWrite. Então, vai ser a taxa de escrita. Então, o TabWrite vai mostrar um novo valor a cada 100 milissegundos, escrevendo a onda aqui numa taxa de 100 milissegundos. A onda que está sendo gerada a 440 Hz, né? Para a gente visualizar. Então, explique com suas palavras o funcionamento do PET abaixo. Então, esse aqui, ó, a gente pode dizer que o objeto OS-Cetil gera uma onda senoidal de 440 Hz, enquanto que o bang aciona o metro para ele enviar uma série de bangs a 100 milissegundos. E daí, como essa onda que foi gerada anteriormente pelo objeto OS-Cetil está entrando no TabWrite, o objeto metro vai gerar, tem a possibilidade de gerar a visualização no gráfico. Pronto. É só isso que essa questão, como a gente pode escrever, tá certo? Essa questão. A letra A, né? Segunda questão. Então, nós temos aqui uma coisa bem parecida com a letra A, né? Nós colocamos o quê? Colocamos um dactil. Então, qual a diferença, né? Qual a diferença da letra A para a letra B? Nós temos aqui, ó. Vou botar aqui assim, ó. A, tá certo? Tá aqui um A. Aqui, botar aqui assim, ó. Opa. Tá aqui um B. Tá certo? Sendo que a B a gente tem a inclusão deste objeto dactil. E o que é que acontece aqui? Acontece o seguinte. Deixa eu só baixar para cá. Pronto. Então acontece o quê? Acontece que a onda está sendo gerada, senoidal, do mesmo jeito da alternativa A aqui, né? Do quesito A, tá certo? Também está sendo escrita em um gráfico, em uma tabela chamada R, para a gente poder visualizar, né? Mas além disso, da gente visualizar através dos olhos, a gente pode também experienciar a onda através do fone de ouvido ou da caixa de som, né? Através do dactil. Então aqui, ó, reproduz. Eita, isso aqui ficou horrível. Reproduz a sonoridade da onda que está entrando no inlet, no seu inlet, né? Então o dactil ele reproduz quem? Reproduz a onda que está chegando aqui de 440 Hz
através do fone de ouvido ou caixa de som. Tudo bem, pessoal? Então aqui é um inlet esquerdo e aqui um inlet direito. Tá bom? Essa é a única diferença com a alternativa a quesito A. Então, explicando com minhas palavras. O OSCTIL está gerando uma onda de 440 Hz, que está sendo visualizada assim, graficamente, né? Através do objeto TabWriteTil. Está sendo colocada num gráfico AR a cada 100 milissegundos, através do metrônomo aqui, do objeto metro. Além da gente poder visualizar visualmente, também está chegando aqui no fone de ouvido essa frequência. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, pessoal, vocês me procurem que a gente trata de sanar esses problemas. Então, vou mostrar aqui para vocês conseguirem visualizar. Quando eu ligar aqui o DSP, ele vai começar a ouvir, né? Vamos ver aqui, baixar. Beleza, estou ouvindo. Massa. Quando eu clicar aqui, vai começar a sair. Será que vai? Vai ou não vai? Vai não. Saiu, ó. Beleza, deu certo. Mas aqui é que vai dar problema. Então, é por quê? Porque os dois estão com o mesmo nome AR, tá certo? Então, evitem dar o mesmo nome ou então utilizar ao mesmo tempo. Então, vou botar aqui só para ficar apenas esse enviando, né? Então, a gente ouve a frequência e ao mesmo tempo a gente vê. Tá bom? Então, vou desligar aqui. Pronto. Agora alterando aqui novamente. Tá aqui a R, tá? Bom, primeira questão já foi, né? Agora, segunda questão. Explique a utilidade do objeto bang e uma forma de construí-lo para uso em patch do PD. Essa é fácil, né? O objeto bang é como se ele fosse um sinal de trigger, né? Um sinal de início, de dar o start no sistema, iniciar tudo. Né? Então, o objeto bang tem essa atuação, tem esse poder. Tá bom? O objeto bang está aqui, ó. Segunda questão. 2. O objeto bang atua como um trigger, que é um botão de inicialização, né? Inicialização de uma determinada ação ou programação do patch. Tá bom? Isso aqui já é a primeira parte da questão, né? Agora, qual a forma da gente construir o bang no PD? Um objeto bang, né? Então é simples, né? A gente pode criar aqui o bang, ó, através de Ctrl 1 e digitando BNG. Então, para criarmos um objeto bang, então, digitamos Ctrl 1 e escrevemos o texto BNG dentro da caixa objeto criada. Beleza, pessoal? Se tiver alguma dúvida, mais uma vez eu digo a vocês, me procurem que a gente tenta resolver qualquer pepino, qualquer bronca. Agora vamos aqui para a terceira questão, né? São quantas? Nossa, são 8 questões. Vamos lá. Terceira questão. Então, pessoal, vamos aqui. Terceira questão. Explique com suas palavras o que acontece em cada fio do patch abaixo. Vamos ver aqui, né? Então,
Então nós temos aqui todo esse pad. Vamos construir ele aqui, vamos? Então, vou criar aqui, ó. Terceira questão. Isso aqui foi a segunda, né? Primeira, segunda. Terceiro tá aqui, ó. Terceira questão. Vamos criar exatamente esse pad. Então, já vou copiar aqui algumas coisas, né? Vou copiar aqui, ó. Isso aqui, da questão 1b, ele é bem similar a essa terceira questão. Então, vamos aqui, né? Então, nós temos aqui, então, um oscilador vibrando a 440 Hz. E aqui nós temos um amplificador, um multiplicador de onda. Então, vamos fazer aqui. Asterisco til 0,5, tá bom? Então, a onda sai do oscilador, entra aqui no amplificador, e do amplificador irá para o tab right e também para o lado esquerdo e o lado direito da caixa de som. Maravilha. Temos aqui. Beleza. Pronto. O resto está tudo certo, né? Falta só aqui as diferentes amplitudes. Então, nós temos aqui essas caixinhas de mensagem. Então, para criar elas, pessoal, Ctrl 2, tá? Então, a caixinha com valor 1, uma caixinha com 0,5 e uma caixinha com valor 0. Todas aqui conectadas ao segundo inlet do amplificador, que é o inlet responsável pelas amplitudes. Certinho? Temos também um gráfico de AR, né? Então, eu vou pegar emprestado esse gráfico aqui, só para demonstrar o que acontece nessa questão. Então, dessa forma, vou desligar aqui, para a gente não precisar ouvir o que acontece aqui nessa onda. Vamos ligar o DSP. Vamos ver aqui, peraí. A gente aciona o metro aqui. Então, vamos tirar aqui, porque está dando uma interferênciazinha. O que acontece é que eu só posso ter uma R em cada. Pronto. Só posso ter um sinal enviando para R, senão vai acontecer essas interferências que vocês acabaram de ver. Tá bom? Então, o que é que acontece aqui, né? Nós temos um sinal. Mais uma vez, essa questão aqui é bem semelhante àquela primeira, né? Explicar com suas palavras, né? Então, vamos ver o que acontece em cada fio, né? Cada caixa e cada fio. Então, nessa primeira caixinha aqui, a onda está sendo gerada a 440 Hz, tá certo? E no fio está havendo o transporte das amostras desse som. Então, esse som está sendo transportado, essa onda, essa oscilação senoidal, 440 Hz, está sendo transportada aqui para um amplificador. E o amplificador, num momento inicial, era de 0,5, ou seja, amplificava a onda para metade do valor dela. Multiplicar por 0,5 é multiplicar pela metade, né? Tá bom? Sendo que nós colocamos aqui valores de amplificações. Então, a onda chega ao amplificador, à caixinha de amplificação, e essas caixinhas de mensagem são caixinhas de amplificações em que o usuário escolhe a amplitude que ele deseja. Se ele quiser 1, então a onda vai ser multiplicada por 1, ou seja, tudo multiplicado por 1 é ela mesma, né?
x multiplicado por 1 dá x, né? Y multiplicado por 1 é y. Então, qualquer coisa multiplicado por 1 é ela mesma. Então, a onda total vai ser original aqui, né? Como a gente vê que acontece aqui. Aqui eu multiplico por metade da energia da onda. Então, a onda cai para metade a energia dela. E zero, qualquer coisa multiplicado por zero é igual a zero. Tá bom? Nesse sentido, esse valor de amplificação influencia aqui na amplificação e a onda amplificada é passada então para a caixa de som. Então, o lado esquerdo e o lado direito da caixinha dactil, que representa o fone de ouvido, a caixinha sonora para a gente poder ouvir. Da mesma forma, essas mesmas ondas que a gente ouve, né? Essa onda que a gente ouve, também é passada aqui para o objeto Tab-Right-Tue, que através do metro exibe a cada 100 milissegundos os valores no gráfico AR. Pronto, está explicado aqui com minhas palavras a questão 3. Então, a onda de 440 Hz senoidal está sendo criada no objeto SC-Tue, enviada para o amplificador, onde o usuário faz uso aqui de 3 caixinhas de mensagem, uma mensagem com 1, uma mensagem com 0,5, que é a metade, e uma mensagem com 0. Então, essa onda original vai ser multiplicada por qualquer um desses valores, né, que o usuário escolher. Daí, depois da multiplicação, a caixinha de amplitude envia para o fone de ouvido ou caixa de som do computador através dessa caixinha dactil. Ao mesmo tempo, esse som pode ser visualizado através de um gráfico que é montado pelo objeto Tab-Right no gráfico chamado AR, e esse gráfico é atualizado a cada 100 milissegundos. Explicação da terceira questão. Pronto, finalizada a questão 3, agora vamos para a questão 4. A questão 4 tem aqui, ó. Cite quais caixas utilizamos para criar os patches no PD. Então, dica: há apenas 3 modelos de caixas que criamos utilizando Ctrl+1, Ctrl+2 e Ctrl+3. Caso você use o computador com a Apple, né? Substitua o Ctrl pela tecla Command. Então, quais são as caixas que utilizamos para criar os patches no PD? Então, nós aqui, né, na disciplina, nós estamos utilizando apenas 3 caixinhas. Então, questão 4 aqui, ó. Questão 4. Vamos botar ela aqui mais para baixo. Então, questão 4. Então, nós utilizamos caixas objetos. Cadê? Pronto. Nós utilizamos caixas objetos criadas mediante o Ctrl+1. Se você usa Mac, então é Command 1, né? Utilizamos também caixas. Opa, cadê? Ah, tá aqui embaixo, ó. Caixas de mensagens, criada Ctrl+2, Mac é Command 2, e caixas numéricas, criada através de Ctrl+3. Tudo bem, pessoal? Lembrando, né? Caixas objetos são aquelas caixas que efetuam alguma tarefa. Por exemplo, o SC-Tue, ele cria uma senoide, então efetua a tarefa de criar uma oscilação senoidal. A caixa *Tue, ela efetua a tarefa de multiplicar o valor de uma onda, né? Ou seja, amplifica a onda. Caixa metro, ela cria bangs dada uma taxa de tempo, né? Ou seja, atua como se fosse um metrônomo, né? Ativando uma certa data de tempo. As caixas de mensagem, elas enviam números ou mensagens para outras caixas, né? Por exemplo, aqui temos caixa de mensagem
enviando valores numéricos para amplificação. Tá bom? E caixas numéricas são caixinhas que só enviam números, né? Certinho? Agora, questão 5 aqui, ó. Essa é boa, hein? As caixas numéricas e caixas de mensagens podem parecer bastante semelhantes em suas funcionalidades, mas possuem limites de uso diferenciados. Cite algumas diferenças entre esses dois elementos em superfície do Puridata. Então, pessoal, questão 5 aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou puxar a tela aqui, vou criar um divisor de tela, cadê? Para colocar as questões, tá? Então, bang, criar outro bang aqui, ó. Opa, vou puxar aqui, ó. Pronto. Então tá aqui, questão 5, né? Questão 5 é uma questão que faz aí a comparação entre caixas numéricas e caixas de mensagem, certo? Elas podem ser bastante semelhantes, mas cite algumas diferenças entre esses dois elementos de superfície. Então, podemos colocar aqui, ó. Ctrl 2. Então, a gente tem aqui, ó, caixas de mensagens. Elas são criadas com o Ctrl 2. Tá bom? Então, elas podem conter mensagens textuais, ou numéricas. Tá bom? Então, pode enviar tanto texto quanto números para algumas outras caixas, tá bom? Numéricas. Então, o valor interno dessas caixinhas é escolhido em tempo de criação, edição, né? Então, o valor das caixas de mensagens é escolhido em tempo de edição, em tempo de criação, tá bom? Então, quando a gente está criando a caixinha, a gente escolhe um valor e coloca aqui. Por exemplo, agora o meu PD está em tempo de edição, clico nele e coloco, ó, 56, por exemplo. Pronto. Tá certo? E daí, em tempo de execução, essa caixinha se torna uma caixinha com valor fixo. Ela possui o valor fixo em tempo de execução. Tá certo? E atua como um botão. Quando a gente clica em tempo de execução, ela simplesmente passa o valor que está interno a ela. Já a caixinha numérica é criada com Ctrl 3 aqui, ó. Então, caixa numérica criada com Ctrl 3. Então, elas só podem conter mensagens numéricas, né? Com números. Então, só podem possuir valores numéricos. Tá certo? Então, interessante que, ao contrário da caixinha de mensagem, as caixinhas numéricas, elas têm seus valores modificados em tempo de execução. Então, os valores se modificam em tempo de execução e não em tempo de edição. Então, os valores se modificam em tempo de execução e não em tempo de edição. Pronto, criei aqui, ó, a caixinha numérica, estou em tempo de edição, clico nela, ponho o valor, não vai. Ó. Tá certo? Para fazer a modificação, eu tenho que ir para tempo de execução. Então, colocar aqui, ó, Ctrl E, para ir para tempo de execução.
Quando eu clico, seguro e arrasto o mouse, ó, aí muda. Aí eu consigo editar, ou seja, em tempo de execução, tá bom? Se eu quiser também, posso digitar um valor, tipo 86, Enter. Pronto, foi para 86. Ao contrário das caixinhas de mensagem, que em tempo de execução, quando eu clico, ela executa, não dá para alterar. Entenderam? Então essas são as diferenças. Eu citei várias aqui, tá? Então, qual mais? Uma interessante, ó. Vamos dizer que você salvou o patch com esses valores. A caixinha de mensagem, quando a gente abrir novamente o arquivo do patch, essa caixinha aqui de mensagem vai estar com esse valor 56. Enquanto que a caixa numérica ela vai aparecer zerada, tá certo? Então, quando a gente reinicia o patch, caixas numéricas são zeradas. E quando a gente reinicia o patch, caixas de mensagem permanecem, né? São permanentes, são, como é que eu digo assim, é um tipo de dado persistente, tá certo? Os valores são persistentes. Quaisquer dúvidas, pessoal, me procure, tá certo? Questão 6. Explica o funcionamento do metro. Então, tá aqui, ó. 6. Como é que funciona o metro, pessoal? Eu não sei. Então, vamos ver aqui, ó. Entra aqui no metro, coloca aqui, segundo botão do mouse e tem Help. Tá certo? Então, o metro aqui é um objeto que envia uma série de bangs em um dado tempo, né? Em tempos de intervalos regulares. Então, o inlet da direita pega esses intervalos e o inlet da esquerda pode ser 1 ou 0 ou bang, né? Ou então uma mensagem stop, tá certo? Para finalizar. Então, como é que o metro funciona? Então, ele pode receber, como a gente vê aqui, botar em zoom, tá certo? Então, zoom aqui, ó. Zoom. Então, o objeto metro tem metro 500. O que é que isso quer dizer? Estou colocando um argumento de 500 milissegundos. Então, inicialmente, ele vai começar a funcionar com 500 milissegundos. Mas como é que eu faço para ele ativar? A gente ativa através de um bang. Vocês observam que tem aqui uma mensagem bang, tá certo? Que poderia ser também um objeto bang. Então, vamos clicar aqui no bang, ó. Pronto. Então, está enviando o metro, na sua atuação, ele envia bangs dado o tempo que foi estipulado para ele atuar. Então, aqui no caso, esse objeto está enviando bangs a cada 500 milissegundos. Se eu quiser parar, você vem aqui no 0. Ó. Se eu quiser iniciar, pode ser bang, ou então pode ser 1. E para parar, pode ser 0 ou stop. Tá certo? E aqui, ó, aqui você no segundo inlet, você ajusta o tempo de oscilação, tá certo? O tempo de funcionamento. Antes era 500, então esse valor aqui vai substituir o que está descrito nela. Então está aqui, por exemplo, tem aqui 1010 milissegundos. Então é 1 segundo e 10 décimos, 10 centésimos, né? Vamos ver lá. Então está aqui, ó. 1010 milissegundos. Conforme eu vou baixando, ele vai se tornando mais rápido. Como a gente pode perceber. Tudo bem? O metro tem outras funcionalidades mais profundas, tá certo? Como o uso, por exemplo, dessa mensagem tempo. Mas você colocando só isso aqui, que é o que a gente viu em sala de aula, é o suficiente. Tá certo? Eu irei cobrar até aí. Então aqui já respondemos aí a 6ª questão, né? Explicamos o funcionamento do objeto metro. Então, não colocarei aqui a resposta, vocês simplesmente coloquem, tá certo? Então, questão 7. Paloma está precisando criações de arpejos para a sua nova música. Perdão, coloquei ele, mas era ela, tá? Ela deseja criar um patch que soe senoides nas oitavas da frequência da nota Lá, mais especificamente 220 Hz, que é o Lá 3, 440 Hz, que é o Lá 4, 880 Hz, Lá 5 e 1760, Lá 6.
Além de poder escolher as frequências desejadas ao longo da música, Paloma também deseja efetuar um controle de amplificação sonora para poder desativar o som ou ativá-lo em um terço ou metade de seu total. Como seria um possível patch que Paloma construiria para a sua música? Beleza, já é uma questão aqui que tem 6 linhas de texto. Então vamos por partes, né? Então vamos começar aqui, ó. Primeira frase, né? Paloma está precisando criar sons de arpejos para sua nova música. Ela deseja criar um patch que soe senoides nas oitavas de frequência da nota Lá. E tem aqui as frequências. Então a gente sabe que são senoides, né? E as frequências. Beleza, então vamos lá, ó. Deixa eu fechar esse trecho aqui. Questão 7. Então nós temos aqui criar arpejos, né? Então arpejos são intervalos melódicos, né? De uma nota para outra. Então a gente só precisa aqui criar um oscilador. Tudo bem? Então aqui, ó, a gente vai ter 220. Outra mensagem, outra frequência que nós queremos é 440. Outra é 880. E uma final que é 1760. Então a gente pega aqui, clica, puxa o fio, aperta Shift para unir tudo, pronto. Então vamos lá, né? Então Paloma está precisando criar o som de arpejo, ela deseja criar um patch que soe senoides nas oitavas da frequência da nota Lá. Vamos ouvir aqui essa beleza, né? Dactil. Então a gente já pode ouvir aqui as ondas. Vamos botar para ouvir. Beleza. Já está funcionando, né? Essa primeira frase da questão já funciona. Agora tem a segunda parte. Além de poder escolher as frequências desejadas ao longo da música, Paloma também deseja efetuar um controle de amplificação sonora. Tá certo? Aqui ela já está fazendo a escolha das frequências ao longo da música, né? Já posso escolher 220, 440, voltar para 220, ir para 880, ir para 1760 e por aí vai, né? Mas aí ela deseja efetuar um controle de amplificação para poder desativar o som ou ativá-lo. Então ela pode ativar ou desativar. Então, olha, presta atenção. Então a gente vai ter que amplificar aqui, né? Para amplificar, a gente cria o asterisco til. Tá bom, pessoal? Nós levamos esse som ao amplificador. E quais são os valores de amplificação que ela deseja, né? De acordo com a questão, ela quer aqui, ó, desativar o som. Então, para desativar o som, a gente basta multiplicar o som por 0. Beleza, criei aqui um botão de desativação. Então, a gente quer ativá-lo em 1/3. Então, 1 dividido por 3, vou fazer aqui, ó, 1/3, né? 1 dividido por 3, que dá 0,33. Então, vamos aqui. Vamos criar, então, um botão de 1/3. 0,33. Então, segundo passo, a gente já fez. Então, Paloma deseja efetuar um controle de amplificação sonora para poder desativar o som, aqui 0, ou ativá-lo em 1/3 ou metade de seu total. Então, para metade é 0,5, né? Basta multiplicar o som por 0,5. Então, 0,5. Pronto, aqui nós já temos o controle de amplificação. Basta ligarmos na caixa de som para ouvirmos e colocar para executar. 0, desligou, beleza.
0,33. Estou vindo com 1/3 da potência inicial. Agora 0,5. Tem mais alguma coisa na questão? Não, ela só pede para a gente fazer o patch de Paloma. Pronto, aqui ó. Aqui está todo o patch que Paloma produziria, né? Existem outras formas de criar esse patch? Possivelmente, tá? Aqui está a forma que eu criei, assim, que eu acho mais simples. Certinho, pessoal? Então vamos aqui, ó. Questão 8, né? A última questão. Então nós temos aqui questão 8. Nos nossos encontros das aulas de introdução à acústica, aprendemos que as ondas sonoras possuem frequência, intensidade e timbre como característica. Nesse contexto, cite A, né? 8A, vamos ver aqui, ó. Quais objetos criadas com CTRL mais 1, na verdade, objeto é maiúsculo, é artigo masculino, né? Então, substantivo masculino. Então, quais caixas, objetos... Ah, não, mas está relacionado a caixas, né? Beleza, está certo. Eita, Daniel, vamos lá. Quais caixas, objetos criadas com CTRL mais 1 podemos utilizar para controlar a frequência e a intensidade de uma onda no PD? Fácil demais, né? Nossa, aqui a gente tem duas, né? Para criar onda, uma frequência de onda, a gente utiliza o S-cetil, que ele vai gerar uma vibração em determinada frequência. Intensidade da onda, aí a gente trabalha com a amplitude da onda. E um objeto legal para alterar a intensidade da onda é o multiplicador de onda, que é nosso querido amplificador. Tá bom? Pronto, já respondemos esses dois objetos. Aqui, ó. Então, 8B agora, né? Nós temos assim. É sabido que a onda senoide, descrita no PD através do objeto S-cetil, não possui harmônicos além da fundamental. Claro que ela é uma onda senoidal, então não há harmônicos, né, audíveis ali. Nesse sentido, como poderíamos gerar uma onda de diferentes timbres através do uso de senoides no PD? Como é que a gente poderia fazer isso? Então, o último encontro, se não me engano, a gente trabalhou isso, né? A gente pode criar uma onda de diferentes timbres através de várias ondas sendo somadas. Por exemplo, né? Várias senoides. Então a gente pode criar aqui, ó, OS-cetil. Vamos criar aqui... tá vindo aí uma vibração, né? Vamos dizer aqui que eu queira criar uma caixa numérica, que vai ser lançada a fundamental. Tá certo? Como o professor Davidson explicou pra gente, os harmônicos são múltiplos, né? Inteiros. Então, é a fundamental vezes 1. Vamos dizer aqui, se aqui vier... Opa, perdão. Ctrl E. Se aqui vier 440... Então, a primeira fundamental é 440, né? Porque 440 vezes 1 é 440. A segunda fundamental é multiplicada por 2. Então, tem uma caixinha aqui que a gente pode colocar, ó, multiplicar esse valor por 2. E a gente vai ter uma resultante aqui, ó. Então, vamos ver, ó. Quando a gente mexe, a gente já tem, ó, 440, a segunda fundamental é 880. E a terceira fundamental? Multiplica por 3. Aqui, ó. O valor, espaço, multiplicado por 3. Ó. Asterisco é multiplicação, tá certo, pessoal? Aqui não é multiplicação de onda, aqui é multiplicação de valor. Deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Zoom in.
Pronto. Pega esse valor e multiplica por 3. Então a gente já tem a primeira fundamental, quer dizer, a primeira parcial, né? Primeiro harmônico, segundo, terceiro harmônico. Vamos criar até o quarto, né? Então tá aqui, ó. Então põe aqui do lado assim. Aqui, 4. Pronto. Criamos aqui então 4 valores numéricos, né? Baseado em 440 ou qualquer outro aqui que a gente controle, né? Para ficar mais evidente, como a regra diz que são múltiplos de inteiros, então vamos deixar assim só para deixar a coisa visível, né? Para o primeiro parcial, né? Então nós temos aqui o que seria cada uma das parciais. E qualquer uma nota ó, que a gente lance na caixa numérica aqui de cima, tá certo? E daí eu posso criar cada uma dessas frequências serem ativadas, quer dizer, ativar osciladores. Então a gente faz aqui a fundamental ativando esse oscilador, segundo harmônico ativando este outro oscilador e mais 2 osciladores para as outras parciais. Então nós temos aqui então 4 ondas sonoras, né? 4 harmônicos, certinho? E o que vai diferenciar o shape da onda do somatório é justamente o que? É justamente a amplitude de cada parcial desse, né? Por exemplo, a gente pode fazer aqui, ó, o primeiro parcial com valor tá aqui 0,5. Ó, não entra. Por quê? Porque aqui é uma onda sonora que está saindo. Então preciso indicar, ó, asterisco tio. Pronto, agora vai. A segunda aqui a gente já pode diminuir mais, né? Tá aqui, ó, 0,1. Tá? A terceira e a quarta, pegar as duas juntas aqui, ó. Terceira 0,05 e a outra 0,01 e diminui mais ainda. Pronto. Criei 4 ondas, tá certo? 4 ondas aqui com valores de amplitude bem diferenciados e a gente pode agora jogar todas elas num amplificador. Quer dizer, elas já estão amplificadas, né? Mas a gente pode unir, para unir todas aqui, ó, faço o quê? Jogo no amplificador com 1, que as ondas vão ser somadas aqui, ó. Criar um somatório de ondas nesse trecho. Quando elas vêm para esse segundo amplificador, ele faz o somatório de todas que entram no primeiro inlet. Tá certo? E daqui jogar no DAC, para a gente poder ouvir. A gente também pode colocar aqui um objeto metro e ligar um tab right. Tab right chama aqui ondas. E ligar um bang, né? Então a onda gerada vai vir para cá e também para o alto-falante, né? Vou só pegar aqui uma tabela para mostrar aqui o array chamado ondas. Agora onde é que ele está? Ele veio lá para cima.
Vamos ver aqui. Vamos acionar. Metro. Precisa, na verdade, aqui dar um tempo pro metro, né? Esqueci. Metro 100. Pronto, aqui está a onda resultante. Certinho? E a gente pode ouvir, então, a onda resultante também. Então aqui a gente já gera timbres diferenciados para ondas, né? Por quê? Como a senoide não possui harmônicos, mas os timbres são o quê? Somatórios de senoides, tá? Um dos fatores, né, que faz criar timbres é esse. Então a gente fez o quê? A gente criou 4 senoides relativos a 4 primeiros harmônicos de uma frequência, que é passada pela caixinha numérica aqui. E daí a gente lança no final aqui, no somatório de ondas, e a gente visualiza através das amplitudes de cada uma o efeito da onda resultante. Beleza, pessoal? Então, pessoal, aqui a gente terminou a correção desse exercício complementar 1. Eu irei corrigir cada um que me enviou. E na próxima aula eu entrego junto com o exercício complementar 2. Isso se me entregarem todos, mas eu acho que o exercício complementar 2 não vai dar para entregar. Porém, farei a correção do exercício complementar 2 na sala de aula. Tá bom? Então ficamos por aqui. Estudem toda essa correção. Dúvidas, por favor, me procurem no Teams para a gente sanar e vocês ficarem sabendo. Gratidão, beijo a todos, bom restinho de férias.